Vamos lá, pessoal. Eu não sei se vocês conseguem contato com quem está à distância, se consegue ouvir direitinho. Você pode começar. Ouvimos, chefe. Ah, legal. Obrigado, Deus. Então, vamos lá. O objetivo dessa aula hoje é a gente falar sobre fisiologia de ECMO veno-venosa, do suporte respiratório extracorpóreo veno-venoso, com o objetivo de dar só o suporte respiratório, não suporte cardíaco. Eu acabei nem colocando mais título, porque no fim, vocês já tinham dormido no título. Então, talvez eu tentei dar uma chance a menos de vocês dormirem. Como é que funciona, então, a ECMO veno-venosa? Num desenho que fica um pouco mais claro. E se um dia vocês forem preparar uma aula de ECMO, essa referência que eu coloquei aqui é muito legal, porque as figuras eu acho que elas são muito claras para entender como é que funciona a questão da ECMO. E se a gente for ver, então, a ECMO veno-venosa, o que é? Ela tira o sangue de um leito venoso e devolve num leito venoso. Então, se for olhar aqui, essa aqui é uma ECMO venosa femonojugular. Então, está vendo que o catéter entra na veia femoral, o sangue passa por uma bomba centrífuga, que tem um painel de controle aqui em cima, e esse painel de controle aqui define o quanto que essa bomba vai girar, o quanto que vai propulsionar o sangue. Esse sangue passa por uma membrana. Nessa membrana, além do sangue, passa um gás, que está aqui vindo de um blender, que é como se fosse um fluxômetro de parede, só que aqui eu consigo definir quanto que eu vou dar de oxigênio. Esse sangue volta, então, para dentro da veia cava superior e para o átrio, ou seja, num leito venoso também. Ele não volta num leito arterial, embora a imagem aqui esteja vermelhinha, mas é porque esse sangue está oxigenado e sem gás carbônico. Quando eu vou ajustar a ECMO, quando a gente tem na cabeça, se a gente pensa em estudar diálise ou coisa assim, ela é muito mais complexa do que a ECMO veno-venosa. Quando eu vou fazer o ajuste, eu falei para vocês que eu tenho a bomba e eu tenho um fluxo de gás que vai passar pela membrana. Então o ajuste é muito mais simples do que qualquer outro método que a gente vai fazer. Então no nosso dia a dia, quando eu tenho um paciente em ECMO, o que eu vou mexer, e isso aqui é um console que a gente tem aqui, o que eu vou mexer é isso aqui, por exemplo. Eu vou aumentar no console o fluxo de sangue. Ao aumentar o fluxo de sangue, a bomba gira mais e passa mais sangue pela membrana de oxigenação. Logo, eu trato mais sangue, logo eu vou oxigenar melhor esse paciente. Em contrapartida, se eu só passar sangue pela bomba e não passar gás fresco, não vai ter troca de oxigênio, não vai ter troca de gás carbônico. Então, além disso, o que eu faço é mexer naquele blender que eu falei para vocês, que ele tem aqui um micrômetro e um macrômetro, ou seja, aqui vai de 0 a 1 litro, e aqui vai 1, 2, 3, 4 litros, para fazer um ajuste de quanto passa de fluxo de gás, para que tenha a troca gasosa propriamente dita. Isso é o básico de quando eu faço um suporte num paciente com ECMO. Normalmente, isso aqui é um desenho esquemático de como funciona um paciente sem ECMO. Então, compartimento periférico, os rins, a perna, o diaba 4, consome oxigênio, esse sangue desoxigenado retorna para o coração, no coração isso é bombeado para o pulmão, ocorre a troca gasosa no pulmão, volta do pulmão para o coração esquerdo, então é bombeado de novo o compartimento periférico. Normalmente, 100% do nosso débito cardíaco passa pelo pulmão, certo? Tudo que volta de retorno venoso é encaminhado para o pulmão. Coloquei um aproximadamente, porque você pode falar, mas tem artérias brônquicas, mas enfim, gente, 100% do sangue que chega no coração direito vai para o pulmão e volta oxigenado. Quando eu coloco um paciente em ECMO, eu quero ajudar esse pulmão a funcionar. Normalmente, ou na imensa maioria dos nossos pacientes na UTI, quando eu quero usar só o pulmão do doente para troca gasosa, a oxigenação eu vou querer otimizar aumentando a pressão média alveolar, né? Então eu vou dar PIP, eu vou colocar delta de pressão no ventilador, eu vou aumentar FO2. Quando eu quero lavar gás carbônico, eu vou aumentar volume corrente, eu vou aumentar a frequência respiratória. Isso é o nosso dia a dia, é isso que a gente faz todos os dias quando a gente cuida de um paciente. Quando eu coloco esse paciente em ECMO, o que eu faço? Naquele sangue que está retornando venoso, eu dreno esse sangue venoso por uma cânula de drenagem, passo na membrana, passa por uma bomba que vai propulsionar e ele volta, não arterial, gente, ele volta oxigenado e sem gás carbônico. Rola uma mistura do sangue venoso do paciente, do sangue que volta da ECMO, com sangue venoso que estava voltando. Por isso que eu coloquei duas flechinhas aqui de ambas as cores. Vocês estão vendo isso? E tem uma mistura do sangue que vem do compartimento periférico com uma mistura do sangue que vem da ECMO. E aí o que acontece é que eu tenho dois sistemas que eles estão em série. Então, primeiro o sangue é oxigenado e decarboxilado, sei lá como é que fala isso, pela ECMO. Ele volta, ele vai para o pulmão, ele é novamente oxigenado e novamente descarboxilado. Tudo bem? E um complementa o outro. Quando o seu pulmão está muito ruim, você faz a maior parte pela ECMO. Conforme o seu pulmão vai se recuperando, ele vai ganhando função e você consegue proporcionalmente reduzindo aquele fluxo de sangue que a gente falou e aquele fluxo de gás
e consegue diminuindo a ECMO até o momento onde você retira. Esse é o racional de como funciona a ECMO veno-venosa. Tudo bem para todo mundo? Justo? Aí faz sentido a gente entender como é que funciona um pouquinho a parte mais fisiológica das trocas gasosas, e essa base tem que estar bem feita para a gente entender como mexer quando a coisa complica. Então vamos lá. Onde que pode dar errado? Onde que acontecem as trocas? Como que isso funciona exatamente assim? Primeiro, é a membrana. Então a gente fala de membrana de ECMO, na ECMO, a gente quer falar, nosso grande ator aqui é a membrana de ECMO, onde ocorre a oxigenação propriamente dita. E lembra que pela lei de Fick, a difusão de um gás de um ponto para o outro, seja do pulmão. Aham. Larissa. Aham, Esther. Seja, então, quando a gente tem uma troca membrana pelo pulmão ou pela ECMO, quando o sangue passa, você tem lá uma superfície de troca, isso, a difusão do gás vai obedecer à lei de Fick. E a lei de Fick, ela tem componentes relacionados à membrana, propriamente dita, ou seja, quanto maior a área da membrana, maior a troca, né, porque você tem passando por mais sangue, e quanto maior a espessura, pior a troca, porque se ele tiver que atravessar uma espessura muito grande, é pior a troca. Então, se eu tiver uma membrana que ela for pequena, que ela seja pequena, a troca é pior. Se o material da membrana é grosso, a troca é pior. Vocês concordam com isso? Então, vamos lá. Essa daqui, por exemplo, é a membrana que a gente mais usa. Então, essa é a membrana, por exemplo, de polimetilpenteno, o quadrox, da Getinge. Vocês já viram, a maior parte de vocês já viu. Nessa membrana, o que acontece? Então, vocês estão vendo aqui nesse desenho esquemático que tem um fluxo de sangue, ele vai passar entre esses canudinhos, que são microfibras de polimetilpenteno, que é um material que já foi desenvolvido de várias maneiras, assim, ou seja, lá no começo, esse material era até de outros materiais, mas depois foi de celofone, celulose, silicone, só que silicone era muito grosso, se era muito grosso não tinha boa troca, mas ele não deixava ter contato do sangue, cara, que era bom, mas trocava pouco. Aí veio membrana de polipropileno, poliuretano, cada membrana tem suas vantagens e desvantagens, mas a de polimetilpenteno é a melhor membrana atualmente para isso, mas é também uma das membranas mais caras, por isso quando você faz às vezes outras formas de suporte, ou suportes mais curtos, você usa membranas que são mais baratas, tá? Então passa o fluxo de sangue, e além do fluxo de sangue, passa o fluxo de gás, tá? E aí aqui vai tendo a troca. Só que se vocês forem ver aqui embaixo, não passa só sangue e gás, passa também num compartimento da membrana, passa água, porque é uma água que ela passa aquecida, porque eu não quero desaquecer meu paciente, resfriar o meu paciente. Então nessa membrana que está na sua mão, você vai ver o seguinte aqui. Pode, não fica, olha para essa cara. Aqui passa o sangue, ele entra e sai. Aqui, ó, entra o fluxo de gás, segura aqui para mim. Aqui entra o fluxo de gás aqui, e ele sai por esses dois furos aqui embaixo. E aqui a gente encaixa o aquecedor. Então mais ou menos um quarto dessa membrana, não exatamente um quarto, é uma membrana que ela não é de polimetilpenteno, porque eu não preciso gastar dinheiro com polimetilpenteno. Ela é de poliuretano, que é onde vai passar água, porque aí onde tem a água você vai aquecendo, porque ela está em íntimo contato. Então aqui, se tanto tem troca de gás pelas fibras e o sangue, quanto troca de calor propriamente dito. E se a gente for ver, comparar uma membrana com o pulmão artificial, com o nosso pulmão real, a área do nosso pulmão é de 100 a 150 metros quadrados. Já a área de uma membrana, de um oxigenador, que é o que vocês têm na mão, ela é menor, ela é de 1 a 4, num adulto, por exemplo. Aqui tem uma outra membrana, que é a membrana da Nipro, peço para vocês não abrirem, porque a gente usa em experimento, que essa aqui é uma membrana pediátrica. Essa é um Biocube 2000. A área de contato dela é de 0,4 metros quadrados. Então ela tem muito menos área de contato. Uma área menor troca mais ou menos oxigênio? Troca menos. Então eu vou colocar em alguém que precisa de menos oxigênio. Então ela acaba sendo uma pediátrica. Aí tem o Biocube 2000, 4000, 6000. E conforme vai aumentando a membrana, vai aumentando a superfície de troca. E aí o que a gente consegue ver é que você tem aí o quanto que vai ter de difusão lá no pulmão, é muito mais fácil a distância, aquela espessura, para trocar gás. O pulmão parece que ele foi feito para isso, né? Já a membrana que a gente faz, ela é mais espessa, ela ajuda, mas ela não é igual a um pulmão. O ideal é a gente usar o pulmão. Então, fatores relacionados à membrana que vocês usarem vão melhorar ou piorar a troca gasosa do seu paciente. Adianta eu falar assim, olha, eu só tenho um Biocube 2000, que é uma membrana pediátrica. Vou colocar no adulto, mas eu vou torar o fluxo de sangue, eu vou passar um monte de fluxo de sangue por ela. Adianta? Não adianta, porque eu não tenho superfície de troca. E quando vocês pegarem a membrana, você tem que olhar, na minha membrana, quanto que ela aguenta de fluxo de sangue. Por exemplo, vocês estão tratando de uma paciente em ECMO, com quadrox. Não para te expor, mas assim, quanto que ela aguenta de fluxo de sangue? A quanto que você chegaria?
qualquer paciente. Isso, ela chega até um pouquinho mais, às vezes, até uns 7 litros, mas uns 6 litros, 7 litros ela chega. Não raro na pandemia, como estava acabando as membranas, o povo colocava membranas que eram menores, porque era o que estava disponível, e tentava dar fluxo mais alto, mas aí não vai adiantar. Então tem fatores para melhorar a troca gasada relacionados à membrana, ao material que você comprou. E mais do que isso, depois que você compra a membrana e você está usando ela, vocês concordam que ela é uma membrana artificial. Ela começa a formar coágulos, ela deixa de ser tão boa. E se ela tem coágulos, ela perde capacidade de troca. Então sempre vejam se sua membrana, para você ter uma troca gasosa adequada, por todo aquele desenho que eu mostrei, ela tem que estar funcionando. Aqui é uma referência do Critical Care para ver, putz, quando que uma membrana está começando a funcionar mal? Quando que essa membrana, esse paciente não está oxigenando bem porque a membrana está vencendo, ela está ficando velha. Quando o paciente começa a fazer hemólise, porque tem tanto coágulo na membrana que o sangue que está passando por ela está se fragmentando nos coágulos que estão lá. Então, se o paciente começou a subir DHL, subir dedímero, cair fibrinogênio, consumir plaqueta, é uma membrana que está indo embora. Ah, o que pode acontecer? Eu posso ver as pressões da membrana. E quando o sangue chega na membrana, a pressão fica muito alta, quer dizer que a membrana se tornou uma resistência. Logo, essa membrana está indo embora. A gente decorou muito, eu não sei se nos serviços outros que vocês trabalham com outras membranas, vocês monitorizam pressão, mas lembra que cada membrana tem sua própria pressão. Eu não posso estipular o que você faz para quadrox, para a membrana da Nipro, para a membrana, sei lá, qualquer outra membrana, porque cada uma tem seu perfil de pressão, tá, gente? Então você tem que saber isso para o quadro de vocês. E outra, tem sentido, uma membrana que você passa o oxigênio por ela, e você vai lá e colhe uma gasometria pós-membrana, e o oxigênio não subiu nada, quer dizer que essa membrana não está boa de troca. Então dosem ali, por exemplo, você quer saber, avaliar sua membrana, se o oxigênio pós-membrana está menor que 200 ml de mercúrio, ou menor que 150, putz, é uma membrana que está funcionando pior, certo? Mesma coisa com o CO2. Olha, o CO2 pós-membrana está alto, está acima de 40 milímetros de mercúrio. O gradiente está menor do que 10, ou seja, o CO2 entra e no final ele está caindo menos do que 10. É uma membrana que está indo embora, uma membrana que ela está funcionando mal a troca. Aqui um parêntese só. Interfere também no como a membrana troca, isso é importante para você que está cuidando, por exemplo, da paciente. Se eu passar um fluxo de sangue muito devagarzinho na membrana, eu passo só 500 ml por minuto. Como tem muito tempo de troca, o sangue que sai, ele está com pouco CO2 e muito oxigênio, porque ele teve muito tempo de troca. Se eu aumentar para 5 litros, o sangue que sai, se eu dosar, ele tem menos oxigênio e mais CO2. Mas proporcionalmente, o seu paciente está mais oxigenado e com menos gás carbônico. Dá para entender isso? Porque se eu tratar 500 ml, por mais que o sangue saia muito, muito oxigenado e pouco CO2, esse 500 ml no corpo inteiro representa muito pouco. Do que se for 3 litros, ainda que menos é oxigenado e com mais CO2. O volume de troca acaba sendo maior. Dá para entender isso? Por que eu digo isso? Por exemplo, tivemos um paciente há cerca de 1, 2 anos, e nesse paciente que ele ficou internado com a gente estava usando um fluxo super alto. Você lembra? 7 litros, próximo do máximo. Isso. E aí no final que a gente trocou uma membrana, a membrana era recém-trocada dele, a gente colheu uma gaso pós-membrana. E a gente achou que a gaso pós-membrana já não estava tão boa. Estava próximo de 200 os oxigênio pós-membrana. Eu falei, por que isso? É porque o sangue estava passando tão rápido que tinha menos tempo de troca. Então isso tem que interferir na decisão de vocês sobre se a membrana está boa ou não. Tudo bem? Então não é só o valor propriamente dito. Então beleza, então a gente já mostrou como é que funciona a ECMO, um racional básico, que o sangue sai, passa na membrana, você mexe na bomba, você usa o fluxo de gás. Aí a gente já viu que o tipo de membrana que vocês usam interfere, a gente já viu que o tempo que a membrana está em uso e a qualidade dessa membrana também interfere. Além disso, a gente tem que pensar, quando eu penso em troca gasosa, em fisiologia, eu quero subir o oxigênio do meu paciente, eu quero baixar o gás carbônico. Eu tenho que lembrar que também pela lei de Fick, para um gás ir de um ponto para o outro da membrana, ou seja, para o oxigênio vir para o sangue, para o CO2 subir para a membrana, sair, pela lei de Fick, isso está relacionado ao gás propriamente dito. O quanto esse gás é difusível e qual o gradiente de pressão. O que isso quer dizer? Vocês concordam que se eu tiver um oxigênio muito baixo no sangue do paciente, é mais fácil dele subir, porque o gradiente é muito alto? E se o CO2 estiver muito alto, quando ele passa pela membrana, é mais fácil dele cair. Ou seja, uma membrana numa mesma qualidade, no mesmo momento, ela pode fazer o CO2 de um paciente cair de 50 para 40. E a mesma membrana pode fazer o CO2 de outro paciente cair de 130 para 70. Por exemplo, caiu muito mais. Por quê? Porque o gradiente era maior. Então, quanto maior o gradiente, mais fácil de cair. Tudo bem?
Tivemos há um ano atrás uma reunião que foi num paciente que fez diálise, lembra? Que na diálise foi acoplado uma membrana de ECMO para fazer cair o CO2. E a gente viu que, quando estava em torno, no início, o CO2 era de 140. E assim que ligou, o CO2 caiu absurdamente. Pareceu super efetivo. Por quê? Porque o gradiente era extremamente alto, logo é mais efetivo para cair quando o gradiente é mais alto. E outra, quem se difunde mais rápido? Melhor, CO2 ou oxigênio? CO2. Então, CO2 é mais difusível do que oxigênio. Então, quem troca melhor, CO2 ou oxigênio? Quem troca mais rápido? CO2 troca mais rápido. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, porque esse é o conceito aqui. Isso aqui é um slide que eu roubei, em parte, do Daniel Joelsos. Então, quando eu quero trocar gás carbônico, penso o seguinte. De um lado, passa o fluxo de sangue, e essas bolinhas aqui, azuis, são gás carbônico. Do outro lado, está passando o ar fresco, tá, gente? Que é o que está passando pelo blender. Como o CO2 se difunde muito rápido, assim que eu passei o fluxo de sangue, todo o CO2 que conseguiria ir para o outro lado já foi. E ainda tem CO2 no sangue. Então não adianta eu passar mais sangue aqui, porque já está saturado o fluxo de gás, vocês concordam? Logo, então, para eu conseguir... Não adianta eu trazer mais sangue, que não vai passar mais. Para eu lavar mais CO2, eu vou precisar aumentar o fluxo de gás. Porque ao aumentar o fluxo de gás, ele vai embora, e aí eu consigo trazer mais sangue, e ele vai lavar e vai sair de novo. Então, o principal determinante da remoção de gás carbônico é o fluxo de gás. Todo mundo concorda com isso? Deu para entender o porquê? Agora, quando eu falo de oxigênio, é diferente, porque o oxigênio ele demora a se transferir. Então, você não vai conseguir remover todo o oxigênio do ar fresco que está passando, ele demora para ser transferido. Então, o oxigênio vem para cá, um pouquinho vai para o sangue, mas aqui ainda estava rico de oxigênio. Eu não preciso de mais gás, porque ainda tinha muito oxigênio para vir. É que o sangue não dá conta de pegar tudo isso. Então, se eu quiser transferir mais oxigênio, o que eu preciso fazer é passar mais sangue. Quanto mais sangue eu passar, mais, aos poucos, esse sangue vai recebendo oxigênio e gradativamente vai sendo oxigenado. Logo, o que a gente tem nessa publicação... Travou aqui? Opa. O que a gente tem aqui, como resumo disso tudo é que os principais determinantes da oxigenação são esses aqui. Está bem configurado, né? Acho que mas tudo bem. Mas tudo bem, acho que dá para entender. Os principais determinantes, quando eu vou falar de transferência de oxigênio, se eu quiser melhorar, transferir mais oxigênio, eu vou aumentar o fluxo de sangue, tá, gente? Para transferir mais oxigênio pela ECMO. Passa mais sangue pela membrana, o oxigênio é melhor. Já, quando eu quiser transferir mais CO2, eu tenho que aumentar principalmente o fluxo de gás, que a gente chama de sweep. Então veja aqui, quanto mais eu aumento o fluxo de gás, de 2 litros para 5 litros para 10 litros, eu transfiro muito mais quando eu tenho fluxo de gás com 10 litros do que com 2 litros. Deu para entender? No entanto, vejam que quando eu aumento o fluxo de sangue, conforme eu vou aumentando o fluxo de sangue, eu também aumento a transferência de CO2. Então eu também preciso de fluxo de sangue para transferir CO2, porque não adianta eu só deixar fluxo de gás. Fica claro isso ou não? Por que isso? Quando eu aprendi ECMO, eu gravei para mim que a oxigenação é o fluxo de sangue, a ventilação é o fluxo de gás. Então, se eu mexia no fluxo de sangue, eu me preocupava mais com o oxigênio que tinha ficado e não com o CO2. Mas, na verdade, o que fica mexer no fluxo de sangue, eu penso no efeito que isso gerou em ambos, tá? O fluxo de gás, não. Eu vou ver só o CO2. Já o fluxo de sangue, eu vejo ambos. Dá para entender? Fica claro? Só que, assim, o céu não é o limite. Não é infinito. Porque senão eu posso pensar que, então eu vou aumentar, sempre que eu estiver oxigenando pouco, eu posso sempre aumentar muito o meu fluxo de sangue até o limite daquela membrana, que eu vou oxigenar melhor. Não é proporcional, porque a gente vai falar mais para frente de um outro fenômeno que está associado à oxigenação, que é a chamada recirculação. Conforme eu vou fazendo um jato mais forte de sangue, igual quando eu aperto como é que chama? A mangueira, quando você aperta, ela espirra lá longe. Logo, se as pontas estão próximas, ela faz um chamado efeito squeeze effect, que você vai ejetar de lá direto para outra ponta da outra cânula. Então, você devolve o sangue e já aspira na outra, que é a recirculação. Então, conforme o fluxo de sangue vai aumentando, essa recirculação, que é a cânula de drenagem pegar a cânula de devolução, de devolução, vai aumentando. Logo, o fluxo efetivo passa a cair, porque aumenta a recirculação. Fica claro ou fica confuso? Paulo, fica claro ou fica confuso? Fica claro. Muito obrigado. Se você falasse fica confuso, você ia se ver hoje à tarde. Aqui,
Nessa mesma publicação do Marcelo na PLOS ONE, foram 5 porcos que foram, nesses 5 animais, eles foram mudando o fluxo de sangue, fluxo de gás, induziram sepse, e a cada 5 minutos era colhida uma gasometria. Então tem todo um detalhamento de como era realmente a troca de oxigênio desses animais. E esse gráfico é o gráfico que mais me aterroriza quando eu vejo no estudo, que eu tenho uma preguiça de olhar ele. Ele é chamado gráfico de spider plot, porque ele parece uma aranha. No fim, você tem que ver o quanto que a variação de uma variável varia outra variável. Só que não é número da... Só que então, como é variação, a gente tem que entender o seguinte, olha, veja aqui, coloquei em azul, fluxo de sangue da ECMO. Quanto mais eu aumento o fluxo de sangue da ECMO, mais ele troca oxigênio. É o que a gente já havia comentado isso no slide anterior. Tranquilo, então a gente sabia. O que mais interfere que eles viram nesse estudo experimental? Que a saturação pré-membrana é o inverso. Por quê? Lembra, é gradiente. Quanto menor a saturação pré-membrana, ou seja, quanto menos oxigenado chega o sangue na membrana, mais ele recebe oxigênio, porque ele está mais ávido por aquele oxigênio. Tá? Então entendam que isso vai variar tudo quando você estiver avaliando a sua membrana, isso vai variar na sua avaliação. Tá bom? E o CO2? CO2 é o que a gente viu. Então, essa linhazinha no spider plot, fluxo de sangue da ECMO. Conforme aumenta o fluxo de sangue da ECMO, vai aumentando a troca de CO2. Mas quem está muito mais associado, e até num efeito maior, é o fluxo de gás da ECMO. Conforme eu vou aumentando o fluxo de gás da ECMO, eu transfiro mais CO2. Concordam? Dá? Fred, se eu estou com um paciente com fluxo de sangue de 2 litros, e o CO2 dele está alto, e ele está com um fluxo de gás de 2 litros, o que você faria? Isso. Você aumentaria o fluxo de gás. Aumentamos o fluxo de gás para 10 litros. E aí continua alto. Aí você aumentaria o fluxo de sangue. Por que você não aumenta o fluxo de gás para 15 litros? Justo. Então faz sentido também a gente pensar que existe um certo efeito teto. Deixa eu mostrar isso aqui. O que é esse efeito teto? Nesse estudo aqui, o que a gente fez? Na verdade, é partido de dados daqueles mesmos animais. A gente variou o fluxo de sangue e variou também o fluxo de gás. E o que a gente consegue ver aqui é que com fluxo de gás de 3 litros por minuto, e o fluxo de sangue de 1.500, então veja aqui, fluxo de gás de 3 litros por minuto, fluxo de sangue de 1.500. Por mais que eu vá aumentando o fluxo de gás, existe um certo efeito teto. Chega uma hora que o fluxo de sangue está baixo, eu já tratei todo o sangue que eu tinha que tratar. Eu não consigo aumentar mais o fluxo de gás, eu não consigo trocar. Já em contrapartida, quando eu estou em um fluxo aqui, com fluxo de gás de 10 litros, se você for ver, por mais que eu tenha o mesmo fluxo de sangue 1.500 aqui e 1.500 aqui, um fluxo de gás de 10 litros, eu tenho o CO2 exatamente na mesma faixa. Porque não adianta eu ficar aumentando muito o fluxo de gás se todo o sangue que tinha que ser tratado já foi tratado. Então, assim, quando eu penso em CO2, eu aumento o fluxo de sangue e aumento o fluxo de gás. Só aumentar o fluxo de gás não faz sentido, porque chega uma hora que você já fez toda a troca que você tinha para fazer. Tá bem? Dá para entender? Ou ficou muito confuso? Tá? Pode falar. Não precisa. Aí é que tá. Qual que é o valor teto para cada membrana ou para cada paciente? Eu não sei. É só para a gente pensar que a gente já não faz isso na nossa prática, né? Então, assim, um fluxo de 2 eu acho que é meio baixo, a gente já teria talvez aumentado de 2. Mas se você estiver aumentando o fluxo de gás e estiver sendo suficiente, você não precisa. Se você já chegou na oxigenação que você quer. Aí você fala, mas se eu quiser aumentar, eu não quero aumentar o fluxo de sangue porque o paciente já está oxigenando muito bem. O que você faria? Por exemplo, eu estou com um fluxo de sangue de 3 litros por minuto, ele está oxigenando na minha meta, mas o CO2 não está na minha meta. Vamos supor que você subiu o fluxo de gás e agora não está tendo mais efeito. Você vai querer aumentar o fluxo de sangue. Mas aí você fala, putz, mas eu não quero que ele oxigene mais. O que você faria? Essa é uma pergunta capciosa, eu acho que você viu pouca ECMO. O que vocês fariam? Você poderia reduzir FO2. Então não passa fluxo de sangue e um fluxo de gás. Geralmente o fluxo de gás ele vem com oxigênio a 100%. Eu poderia passar um fluxo de gás com oxigênio menor do que 100%. Tudo bem? Vamos lá. Então aqui, a gente já falou de qual que é o racional básico de como funciona uma ECMO. E a gente já falou que quando eu estou pensando na troca gasosa, é muito importante eu avaliar a membrana que eu uso, é muito importante avaliar a qualidade da membrana que eu uso.
É importante no meu tratamento lembrar que subir o fluxo de sangue é o principal responsável pelo CO2. É importante lembrar que subir o fluxo de sangue é menos, e subir o fluxo de gás é o principal responsável pelo CO2. Eu falei, acho que é o contrário, né? Mas tudo bem, então, fluxo de sangue é O2, sangue e gás é CO2. Desculpa, gente, eu falei ao contrário. E eu falei também para vocês que outras coisas interferem. Então, lembra que eu comecei falando que quando eu estou passando 100% do débito cardíaco, que vem aqui do retorno venoso, passa pelos pulmões. No entanto, eu também comentei que o sangue que passa pela ECMO, ele se mistura com o sangue que vem no compartimento periférico. E o que é importante lembrar é que nem 100%, não é 100% do sangue que vem que passa pela ECMO. Dá para entender isso? 100% passa pelo pulmão, mas não é 100% do sangue que está voltando que passa pela ECMO. Então existe uma mistura de sangue. Por que é importante eu entender isso quando eu penso em fisiologia da ECMO? Porque se do sangue que está passando pela ECMO, mais o sangue que volta da periferia, a maior parte do sangue passou pela ECMO, esse sangue está bem oxigenado. Vê, ficou vermelhinho, viu? Isso aqui é uma ciência bruta, assim, de animação gráfica. Em contrapartida, se o tanto que está passando pela ECMO é muito menos do que o sangue está voltando, ele fica azulzinho, tá? Hollywood me pediu esse slide, mas eu estou segurando um pouco, porque foi difícil de fazer. Então, a relação de fluxo de sangue entre a ECMO e o débito cardíaco do paciente faz muito sentido, porque 100% do débito cardíaco passa pelos pulmões, mas nem 100% do débito cardíaco passa pela ECMO. Faz sentido isso para você, gente? Boa. Então, o que eu tenho que pensar? Travou. Vamos aqui num exemplo. Eu tenho um paciente que eu tenho um fluxo de sangue pela ECMO de 2 litros por minuto. E ele tem um débito cardíaco dele de 4 litros por minuto. Aqui isso tudo vai se misturar. 4 litros por minuto vem para cá, 4 litros por minuto vem para cá. Desses 4 litros por minuto estão vindo para cá, 2 litros sobem, passa pela ECMO, volta, mistura de novo e 4 litros voltam, ok? Logo, aqui, quantos por cento do débito cardíaco do paciente passa pela ECMO? 50%. Então tem que 50% do débito cardíaco foi tratado e oxigenado e descarbolado pela ECMO. Tá? Mas esse paciente, de repente, ele ficou taquicárdico, por que seja o motivo. E agora o débito cardíaco dele foi para 10 litros por minuto. Então tem 10 litros vindo para cá, 10 litros subindo para cá, e eu não mexi na minha ECMO. Então continua indo 2 litros para a ECMO e voltando. Só que 8 veio para cá, 2 veio para cá. Agora, só 20% do débito cardíaco passou pela ECMO. Então tem muito mais sangue pouco oxigenado voltando para o coração do paciente do que antes. Então, quando eu falo de fisiologia da ECMO, eu tenho que pensar que a ECMO oxigena sangue, mas existe uma relação entre a ECMO e o débito cardíaco barra função pulmonar do paciente. Então, isso é bastante importante no efeito final que você oxigena o seu paciente. Ok? Então, aqui nessa publicação do Intensive Care Medicine, o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes que estavam em ECMO e foram reduzindo o fluxo de sangue deles para avaliar como é que ficava a oxigenação. E o que a gente consegue ver é que, dos pacientes que a saturação que via no dedo, no oxímetro mesmo, estava menor do que 90%, a maior parte tinha uma relação entre fluxo de sangue da ECMO e débito cardíaco menor do que 60%. Dá para entender? Já naqueles que tinham uma saturação acima de 90%, a maior parte tinha essa relação acima de 60%. Por que isso? Vamos ver, sei lá. Ô, Gabriel, no seu dia a dia, quando você liga uma ECMO em alguém, dia a dia, né? Fiz 10 vezes semana passada. Você ligou, colocou a ECMO. E aí a gente começa geralmente com fluxo de sangue baixinho, em torno de 500 ml por minuto, até preencher todo o circuito, e depois a gente aumenta o fluxo de sangue. Como que você aumenta esse fluxo de sangue? Baseado na saturação. Então você vai lá de 1 litro, 2 litros, aí você olha, 3 litros, e você olha, até chegar na sua saturação alvo. Se alguém te liga e fala, Gabriel, me ajuda aqui, eu passei uma ECMO e quebrou meu oxímetro. Quanto que eu deixo de fluxo de sangue? Como que você faria? Faz sentido? Boa, faz sentido. A saturação da linha venosa. Legal.
Inclusive, alguns sistemas, eles até monitorizam de rotina a linha venosa, né? De continuadamente, né? O CardioHelp faz isso também. Então, assim, se tivesse que pegar uma regra de bolso, 60 a 80 ml por quilo, você vai fazer fluxo de sangue. Então, putz, aí alguém me ajuda? Eu vou para 100 quilos, porque é mais fácil, mas é que vai dar errado, né? Eu peso 100 quilos. Então, se eu tiver que colocar um fluxo de sangue para mim de cabeça, vai ser de 6 a 8 litros. Por que 100 quilos não é bom? Porque 8 litros quase nenhuma membrana chega, tá, gente? Aí vai ser de 6 a 8 litros. Qual que é o problema? O ideal é que eu tenha pelo menos 60% do débito cardíaco passando pela ECMO, até baseado nesse estudo que eu comentei para vocês. E às vezes, 60 ml por quilo não dá isso. Então, na nossa vida, a gente acaba subindo bem no olho, olhando a saturação. E essa situação hipotética que eu coloquei, que quebrou o oxímetro, você não tem outro, você não deveria estar passando uma ECMO, né? Mas, então, a gente vai aumentando baseado em saturação. A gente não faz essa relação de 60 a 80, faz um número de cabeça em torno de 60 a 80 ml por quilo. Mas lembra que você tem que chegar a pelo menos 60% do débito cardíaco. É claro que eu acho que isso nem é tão importante quando você inicia. Mas isso talvez seja importante naquele momento onde as coisas estão dando errado, onde o seu paciente está muito catabólico, ele está muito taquicárdico, e você está tentando entender o porquê. E aí você lembra, putz, eu lembro da aula que talvez o débito cardíaco seja uma coisa prejudicial. Mas aí também você tem que pensar, bom, para eu abaixar o débito cardíaco, eu tenho que estar numa relação distante disso, porque às vezes nem está nessa relação, você está querendo abaixar o débito cardíaco, e baixar o débito cardíaco tem suas consequências também. Então tem que pensar nessa relação para pensar na oxigenação. Então, quando eu vou pensar nisso aqui, eu tenho duas coisas para fazer. Ou eu vou atuar na ECMO, que aí eu vou fazer o quê? Bom, vou aumentar o fluxo de sangue, eu quero que mais sangue passe pela ECMO. Eu aumento o fluxo de sangue pela ECMO. Mas lembra, a membrana nem sempre aguenta isso. E fora que se começar a passar muito fluxo de sangue, isso gera hemólise, é um monte de sangue passando rápido por aquela membrana que pode ter coágulos. E aí você pode fazer alguma coisa para mexer no débito cardíaco do paciente, já que é uma relação entre os dois. Então, será que eu posso controlar a temperatura? O cara está febril, eu vou deixar ele normotérmico? Induzir hipotermia é bastante questionável, mas posso deixar ele normotérmico? Putz, ele está super agitado, eu vou deixar controlar a agitação, vou talvez sedar, bloquear, fica meio controverso, mas são opções. Ah, nossa, ele está com débito cardíaco muito alto porque ele está anêmico, e aí isso está estimulando o débito cardíaco. Putz, será que eu não vou transfundir? O próprio Guideline Downs coloca de 7 a 8, mas aí teve uma discussão recente que o povo lá de Karolinska usa 9, 10 de HB de meta. Então são alternativas para você tentar diminuir o débito cardíaco, talvez. Ah, será que eu posso reduzir medicações que possam ser, sei lá, cronoinotrópicas? Ele está com dobuta, com adrena, com nora, eu vou baixar isso daqui. Vou usar beta-bloqueadores, segurar o débito cardíaco dele na força. Aí já é um pouquinho mais controverso, mas seriam opções para a gente mexer nessa relação. Então, falamos de como é que funciona o básico, falamos dos ajustes iniciais, falamos quem que é o principal de oxigênio e quem que é o principal de CO2, falamos que as duas interagem e que eu preciso pensar nisso. Qual que é o próximo ponto que eu tenho que pensar na fisiologia? Recirculação. Então, existe a chance, quando eu passo a cânula, eu não coloquei essa imagem aqui, porque a aula é uma aula mais de fisiologia e não de prática, mas as pontas das cânulas podem estar próximas. Então, é possível que o sangue devolvido seja logamente drenado pela ECMO, e um sangue que já foi tratado fica recirculando como se fosse num círculo vicioso. E se fica passando um sangue lá de novo, o resultado final é que o seu paciente vai saturar menos, porque o sangue está recirculando pela ECMO. Então, aqui é uma imagem que ilustra. Então, aqui, por exemplo, eu estou no átrio do paciente, o sangue volta pela ECMO, uma parte vai para o coração para ser depois bombeado para o pulmão e compartimento periférico, uma parte recircula para a cânula de drenagem. Tá? E aí, tudo bem? O que eu preciso ver é, se essa taxa de recirculação estiver muito alta, talvez eu tenha que fazer alguma coisa para atuar, para reduzir recirculação. Como que eu faço para ver se a recirculação é muito alta? Um pouquinho de recirculação sempre tem, gente. E vocês viram que conforme eu vou aumentando o fluxo de sangue, ela vai aumentando. E aí vocês vão ter que pensar nessa relação. Então você pode calcular a fração de recirculação, que se for maior que 20% a 30%, putz, está muito alta. E a continha é essa daqui, tá? Eu não vou falar, depois vocês decorem aí, vocês se viram. O que a gente acaba fazendo muito na prática é dar um bisu na saturação da cânula de drenagem. Se ela estiver acima de 70% a 75%, quer dizer que o sangue que está voltando, ou seja, está acabando de ser drenado, está super oxigenado. Muito no olho a gente faz isso. Mas vou te falar que se você, baseado nisso aqui, for decidir tomar uma conduta de reposicionar a cânula ou mexer muito, ou seja, alguma coisa que seja um pouco mais agressiva, talvez valha a pena você pensar em calcular de maneira um pouco mais fidedigna, sabe? Talvez isso aqui seja um sinal de alerta para saber o quanto você vai realmente se dedicar a interferir nisso. Então, recirculação é algo que também interfere na oxigenação e retirada de gás carbônico do seu paciente. E como eu falei para vocês, quanto mais eu aumento o fluxo de sangue, mais recirculação tem.
E não raro, quando o meu paciente está hipoxêmico, a primeira coisa que eu faço é aumentar o fluxo de sangue. E aí você aumenta a recirculação. E aí é um círculo vicioso. Tá? O que eu posso fazer para reduzir a recirculação? Lembrar que posição de cânula é o que mais faz, sabe? É o que mais interfere. Quanto mais próximo uma está da outra, maior a recirculação. Então, se forem as duas femorais, talvez elas fiquem muito direcionadas uma para a outra, circulação invertida, e por aí vai. A recirculação vai aumentar o quê? Isso aqui eu não sei se é tão claro. Então, a recirculação, ela vai aumentar conforme aumenta o fluxo de sangue da ECMO. Isso a gente acabou de comentar, pelo aquele efeito chamado squeeze effect. Justo? Recirculação, ela vai diminuir com o débito cardíaco do paciente. Vocês concordam com isso? Por quê? Porque se está batendo muito rápido, o sangue está ficando menos tempo parado lá para ser drenado de novo. Tá? Então, quanto maior o débito cardíaco do paciente, menos recirculação tem. Vai variar muito com o sítio de punção, que é o que a gente comentou, com onde estão as cânulas. E vai variar muito com a posição do paciente. Eu não sei se vocês já viram, acho que vocês viram com a gente algumas vezes, né? Tem paciente que você levanta a cabeceira, ele desatura. Porque as cânulas, às vezes, que estão distantes, na hora que você levanta, elas se aproximam. Aí você deita, elas se distanciam, ele melhora a oxigenação. A gente viu isso muito numa paciente também que ficou, acho que muito no cuidado de vocês todas, lá na MI, e que a posição fazia muita diferença em oxigenação dela. E às vezes, quando o paciente está pior, esse pouco é muito. Tá? Então, às vezes, quando o paciente está bem, você nem percebe. Quando ele está ruim, isso faz muita diferença. Aqui, essa imagem também a gente já viu com frequência, é uma paciente que foi bem legal. Essa paciente aqui passou uma cânula de drenagem, então tá vendo que esse azulzinho é a cânula de drenagem, está drenando o sangue da veia cava dela. Era uma cânula pequena, então ela estava baixa na paciente. E essa cânula não estava conseguindo dar um fluxo muito alto de sangue, porque ela estava numa posição baixa na cava, estava aspirando a parede, então a gente não conseguia subir o fluxo de sangue. E aí a paciente estava desoxigenando. Então uma alternativa foi adicionar uma segunda cânula de drenagem, ou seja, pegou uma cânula de drenagem outra, mais comprida, que foi mais alta, e essa segunda cânula de drenagem foi lá para cima. Então, o que antes a gente estava conseguindo deixar um fluxo na ECMO, sei lá, vou falar um número, não é real, tá? De 2 litros, quando a gente colocou uma cânula mais posicionada, ficou, sei lá, 3 litros aqui, 2 com 3, aqui estava chegando 5 litros de fluxo de sangue da ECMO, tudo bem? Então isso melhorou. Só que é engraçado de ver que essa cânula que estava lá em cima, ela estava bem próxima da cânula de devolução. Então, se for ver, olha a diferença de cor entre uma e outra. Porque uma que estava lá em cima, estava sugando o sangue que estava voltando. Então, uma estava com muita recirculação e a outra não. Desculpa. E a outra não. Hã? Boa. E aí, quando a gente... Isso ao vivo... Era engraçado que o sangue nem misturava e gerava aquele negócio que todo mundo falava do Rio Negro e Solimões. Tá aqui. Então tá vendo que gera uma mistura de sangue, que isso é um lado estava tendo uma baita recirculação e o outro lado não. Fica aí também a recomendação para vocês assistirem a Amazônia, a exposição, que é muito bonita. Vamos lá, deixa eu voltar a luz. Boa. E aí, o que a gente vai fazer se o paciente tem recirculação? Porque isso interfere na fisiologia da troca gasosa. Eu vou mexer no paciente. Falei para vocês que só mudar a cabeceira muda. Putz, se as cânulas estão muito próximas, eu posso soltar os pontos e puxar. A gente sofre muito para fazer isso, porque mexer em ECMO sempre dá um medinho. Às vezes você puxa e você fala, deu errado. Aí você faz o quê? Você empurra de novo? Então a gente pensa muito para fazer isso. E tem outras alternativas que eu deixei num cinza mais claro, porque é um pouco mais complexa. É o que a gente fez nesse último caso. Botou 2 cânulas de drenagem, você pode botar 2 de devolução. Você pode fazer configuração em X, ou seja, as cânulas fazem um X, porque se elas geram um X, é menos chance ainda de uma aspirar a outra, porque elas até cruzaram. Ou até colocar em ECMO veno arterial, porque aí não tem nenhuma recirculação, porque estão em territórios diferentes. Tudo bem? Então, beleza. Falamos do que é a ECMO, sistemas em série, falamos do oxigênio, falamos do CO2, falamos do fluxo de sangue, falamos do fluxo de gás, como que troca oxigênio, como que troca CO2, tá? Mistura por aqui, falamos da recirculação. Opa, não sabia o que ia vir agora. Então, e falamos também, nós vamos falar agora, que outra coisa que define o quanto de oxigênio vai ter na artéria do meu paciente é se o pulmão está melhorando ou não, ou quanto ele tem de função residual. E além disso, como é que é esse VO2 desse paciente? Porque se o compartimento periférico está consumindo pouco, essa SVO2 chega mais alta, logo eu nem preciso de tanta troca, porque afinal de contas o sangue já está chegando pouco desoxigenado, tá bom? Então, quando eu quero mexer na questão do pulmão nativo do paciente, eu posso tratar o pulmão nativo. Se o meu paciente está muito... O que eu faço no pulmão muda a oxigenação. Então, por exemplo,
Eu quero melhorar a oxigenação desse paciente. Eu posso atuar nesse pulmão. Mas lembrando, gente, que quando eu falo de ECMO, o meu principal objetivo é proteger o pulmão. E não digo proteger o pulmão de, tipo, fazer ventilação protetora para sempre. Mas eu digo proteger o pulmão, tipo, eu não quero fazer altas pressões nesse pulmão. Então eu não quero deixar um delta de 30, eu não quero deixar um platô de 35 e por aí vai. Então, mas se eu precisar do pulmão para trabalhar, eu posso, sei lá, usar talvez valores de PIP mais alto, eu posso até mesmo pronar esse paciente em ECMO, eu posso aumentar a FO2 do ventilador mecânico, eu posso trabalhar com o pulmão para usar ele para oxigenar. Eu posso mobilizar. A gente sabe que paciente que tem um infiltrado de um lado, posicionamento muda em oxigenação. Então eu posso usar isso como recurso. Ou eu posso atuar na SVO2. Então se eu transfundir, talvez meu paciente melhore um pouco a oxigenação. Eu posso talvez ajustar, controlar a temperatura, porque isso muda o que volta de sangue oxigenado, sedar ou não. E aí vai de acordo com cada situação, tá? Com qual que seria o seu objetivo. Então, em resumo, 3 slides de resumo e a aula acaba. Se eu quero melhorar a oxigenação no meu paciente, eu mexo no fluxo de sangue da ECMO, isso é o principal determinante que a gente fica na cabeça. Mas lembra que cada membrana tem seu limite, lembra que fluxo de sangue muito alto também tem seus efeitos colaterais. Eu posso atuar naquela relação entre o fluxo de ECMO e de débito cardíaco, isso faz sentido. Eu posso usar o pulmão do meu paciente, eu posso ficar atento no que volta de oxigênio, no quanto ele está consumindo. E eu posso olhar a taxa de recirculação, porque isso também interfere na oxigenação. Opa. IPCO2. Volta. IPCO2. Fluxo de sangue, como a gente já falou, em menor monta. Fluxo de gás, principalmente. O quanto meu paciente vai produzir de CO2, então se ele tiver hipertérmico, ele produz mais CO2. A própria função pulmonar residual do meu paciente, afinal de contas o pulmão também troca CO2. E taxa de recirculação. E aí o último slide, que é a mesma coisa que a gente falou aqui, mas de maneira mais esquemática, esse é o meu paciente em ECMO, com 2 sistemas funcionando em série para oxigenar e remover gás carbônico. Então, eu posso mexer no fluxo da própria ECMO, porque isso faz sentido com relação a essa relação aqui. Eu tenho que ajustar o fluxo de gás para tirar gás carbônico. Geralmente isso aqui resolve a imensa maioria dos casos, tá, gente? Lembrando que eu tenho que olhar como é que está a função da minha membrana. Então, habitualmente, o nosso foco de troca gasosa está aqui e ponto. Alguns casos, isso não é suficiente. Começa a pensar o que eu posso fazer para o pulmão nativo do meu paciente. Em alguns casos, eu preciso pensar se o débito cardíaco não está desproporcional ao que passa pela ECMO. Em alguns casos, eu posso atuar no compartimento periférico para que o sangue volte mais oxigenado, logo não precisa oxigenar tanto aqui. E é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Obrigado. Sebastião Salgado. Eu gostei bastante da exposição, né? Quando você liga a ECMO, você tem o circuito acaba, tipo, você saliniza ele, enfim, você coloca fluido. Quanto que aumenta dessa volemia aí, tipo, se isso tem algum impacto hemodinâmico? Então, realmente, você tem, igual como é com o circuito de diálise, ele geralmente chega preenchido de ar e a gente não quer botar ar no nosso paciente. Então a gente faz o que a gente chama de prime, que é preencher ele com uma solução qualquer que seja. Tem lugar que faz a solução com soro fisiológico, tem lugar que faz a solução com Ringer, tem lugar que faz a solução com sangue, com transfusão de sangue. O volume que você vai utilizar varia de acordo com o circuito e com o material que você tem. Então, por exemplo, você tem membranas que tem a própria membrana ela precisa de menos, você tem bombas centrífugas que elas são maiores ou menores, então isso varia de equipamento para equipamento. Em média, ali uns 500 ml. O que a gente usa aqui, o Quadrox, a gente dá uns 600 ml, tá? Algumas um pouquinho menos. E aí, qual que é o impacto disso? Na hora que você liga a ECMO, a gente, em geral, não coloca um fluxo de sangue muito alto de início, porque imagina se você vai lá e coloca 5 litros por minuto, isso quer dizer que cerca de 10 a 15 segundos você tirou 500 ml de sangue do seu paciente e deu 500 ml de soro, que não é tão osmótico, oncótico assim. Então isso pode sim ter um impacto. A gente começa bem devagar, de modo que essa troca seja lenta e gradual. Em geral, isso não gera impacto. Está publicado em literatura que o maior fenômeno que ocorre quando você inicia a ECMO é hipertensão. Mas eu tenho a impressão de que eu acho que eu vi mais hipotensão. Então, no fim, começa devagar e se prepara para tudo, talvez até mesmo com uma nora já preparada. Tá bom? Mais alguma coisa? Quando eu tenho um paciente que está em ECMO, vou ligar a ECMO e está muito hipercápnico, eu tenho que ficar preocupado com a taxa de velocidade que eu baixo esse CO2 dele ou tanto faz?
Por que você ficaria... Então, a pergunta é de o quanto que o CO2 vai cair. Por que você ficaria preocupado com a variação do CO2? Boa. Então, o CO2 tem relação, talvez, com vasoconstrição. Isso pode tanto mudar a hemodinâmica, quanto fazer vasoconstrição. Ele pode fazer, talvez, hipofluxo cerebral, ou vasodilatação, ele pode fazer edema cerebral. Essa resposta eu não sei te dar com certeza absoluta. Tem uma corte que mostra que quanto maior a variação de CO2 nas primeiras 24 horas após o início da ECMO, maior a ocorrência de lesão neurológica, que pode chegar até 15%. Ocorrências neurológicas em paciente em ECMO chegam até 40% a 50% dos pacientes, então é bem frequente. Agora, é difícil separar, eu ia falar o cu das calças, mas o joio do trigo, talvez. Porque, putz, é um cara que às vezes já tem edema, sabe? Então tem tanta coisa da ECMO. Mas então a sugestão realmente não é tanta vasoconstrição ou muito CO2 no começo. A gente começa de 80. Pronto, acho que agora vai. Vamos lá, Fred. Eu tenho 3 perguntas, professor. Umas mais simples, outras talvez não. A primeira, quando a gente falou da questão do CO2, eu lembrei muito do caso do Gustavo mesmo. Trocou a membrana, a gente coletou, estava muito próximo de 200. Em algum sentido, nesse primeiro momento, inicial de base, às vezes pouco e quando foi fazer o controle com beta-bloqueador, foi tipo um choque bizarro, assim, foi um desespero, aí liga noradrenalina, não sei o que, tenta compensar. O caso que mais me marcou
foi um dos primeiros casos que a gente colocou em ECMO, que ele estava também já hipoxêmico, um cara muito grande, aí, vamos tentar dar um beta-block, a gente deu um beta-block e o cara abriu pupila, pô, bora você fala. E aí fica naquela dúvida se foi associado a isso, provavelmente não, quando a gente levou o paciente para tomografia, ele tinha aquele padrão de lesão no enforcado, o caso foi até publicado, então era uma isquemia difusa, com microfocos hemorrágicos, então acho que era uma isquemia cerebral e a gente estava naquele limbo e isso foi associado, sabe? Mas, então assim, faz sentido, o racional fisiológico faz sentido, faz evidência para isso, eu não tenho para te dar. Mas uma dúvida que eu tenho pessoalmente, tanto quando a gente fala de hemoglobina, a gente teve uma discussão disso ano passado, quando a gente fala de débito cardíaco. Porque, vamos supor, se a minha saturação sobe, porque o débito cardíaco, no fim, pensa no quanto de oxigênio está chegando para os tecidos. Se por acaso está chegando uma saturação de 80% várias vezes, será que eu preciso chegar 90% menos vezes? Será que no final das contas, o quanto que o rim, que ele está lá quieto, o quanto ele está vendo de oxigênio não é ao mesmo tanto? Ou porque alguém vem e traz um monte, ou porque um monte de gente vem e traz um pouquinho. Mas ele mesmo tá pegando o mesmo oxigênio, sabe? Então, fisiologicamente, isso não faz um super sentido para mim. E como eu tenho medo do efeito que isso possa ter de deletério, eu acho que o mais duro é encontrar a paz da saturação baixa, porque eu também tenho dificuldade. Mas eu acho que o medo que eu tenho no beta-block é muito maior. Pelo racional, olhando pelo lado dos órgãos, eu acho que eles olham o mesmo oxigênio, sabe? E foi isso que o André colocou isso ano passado nessa discussão. Agora deu branco. É foda. Não, peraí, deixa eu lembrar. Não, na verdade era um comentário dessa aí, assim, que se a gente for pensar no DO2, né, faz muito sentido você querer aumentar a PO2 baixando o débito cardíaco, né, pensando no... E aí... Isso, perfeito, mas assim, será que nesse momento não valeria mais a pena, se eu tô pensando, se eu já tirei tudo que é modificável, tipo febre, tudo mais, não valeria a pena nesse momento pensar muito mais numa membrana adicional do que mexer no débito cardíaco nativo do paciente? Então, assim, eu nem coloquei aqui, porque eu já achei que essa aula já estava muito além do que eu tinha pensado, assim. Então, colocar uma outra membrana. Aí você pode colocar uma membrana em paralelo, tem algumas discussões que você pode fazer. Você pode botar uma membrana em paralelo, ou seja, a cânula de drenagem sai, ela faz um Y, passa em duas membranas, junta e volta para o paciente. Sou eu. Tá? O que seria um limitante disso? Então, realmente, o sangue ele vai ser oxigenado em duas membranas. Então, eu aumentei a superfície de troca de 1,8, se for uma dessa, para 3,6. E aí, a questão é... E assim, você concorda que se eu tinha um fluxo de 5 litros passando por uma membrana de 1,8 e vindo 5 litros, é uma coisa. Se eu fizer 2,5 e 2,5... não mudou nada, você concorda? Porque a membrana de 1,8, ela aguenta 5 litros. Eu não posso subutilizar duas membranas, porque eu estou usando 50% de cada membrana, dá na mesma, você concorda? Então, para eu usar elas ao máximo, o que eu teria que fazer? 7 mais 7. Então, eu teria que ter uma drenagem de 14 litros do meu paciente. A minha cânula de drenagem consegue remover 14 litros? Quantas vezes você já não passou pela situação no qual você tenta aumentar de 3 para 4, chicoteia, chacoalha, você deita o paciente... Você conseguiria dar 14 litros? Então, provavelmente, isso não é linear. Se você montar um sistema, sei lá, aqui, tipo, in vitro, talvez seja. Mas no paciente não deve ser linear, você não consegue tirar. Aí uma outra pergunta também, então, já que eu não consigo, e se o sangue que voltar para o doente, esse sangue vai voltar bombando de oxigênio. Então, eu vou colocar duas membranas em séries. Uma depois na outra. Primeiro que nada disso que a gente está falando é super publicado, sabe? Então, é muito baseado em impressão, e deve ter um texto que a Luísa, a Lívia, eles escreveram e mandaram recentemente, justamente nesse sentido, para estudar
a oxigenação em paralelo ou em série. E quando está em série, o que acontece é que o sangue já sai tão oxigenado que você não consegue ter uma troca ótima de oxigênio na segunda. Você consegue remover mais CO2. CO2 é efetivo, porque a quantidade de CO2 que circula no sangue de várias maneiras é grande, e aí quando você tira, você muda esse equilíbrio. Então você consegue remover mais CO2, mas aumentar a oxigenação você não consegue. Então, colocar um segundo oxigenador não necessariamente vai dar certo. Aí tem uma outra alternativa. Você pode colocar 2 ECMOs. Então tem relato de você passar uma ECMO aqui e outra ECMO aqui. Você coloca 2 ECMOs. Você entra na mesma questão de que você tem que garantir 2 fluxos de sangue adequados, sabe? São alternativas. Ou até mesmo ECMO VA, porque aí o pouco que oxigena você manda na artéria já, sabe? Então são alternativas. Mas... Não, aí vai dar ruim, provavelmente vai dar ruim. Ou você tem que fazer uma VAV, VVA, né? Você começa, aí começa a ler a sopa de letrinha. Tudo bem? Lembrou? Lembrou. Não. Normalmente, a nossa rotina aqui, logo depois que canula, a gente já tira a sedação, bloqueia tudo que tiver e já entra nisso. E eu ia te perguntar o quanto que vale a pena você, por exemplo, tentar manipular o VO2 nesses casos, ou então tentar otimizar o tanto que tem de função residual, deixar a ventilação mecânica e tal, quanto que... Assim, aí justamente, assim, se for pensar que o quanto usar a função residual. Porque assim que a nossa rotina aqui no serviço é assim que a gente coloca em ECMO, a gente baixa totalmente para não usar a função residual e vai atrás de usar tudo pela ECMO e deixar o pulmão quieto. E deixa o paciente acordar. Muitas vezes quando esse paciente acorda, ele faz um esforço que possa não ser talvez uma ventilação protetora. Aí vem a grande guerra de sempre, de qualquer momento onde você passa. Aí vem também a questão do timing que você colocou essa ECMO, se você acha que seu timing já é um timing de você proteger ou não, se a pressão que você coloca não é maior do que a pressão negativa que ele faz, acho que essa discussão é difícil. Mas com relação a otimizar a função residual pulmonar, não tem estudo que eu me lembre, desculpa, que pensou em uma guerra, como você vai ventilar o pulmão de ECMO. Tem um cara chamado Matthias Schmidt que ele comparou numa corte valores de PIP. E nessa corte, talvez uma PIP um pouco mais alta, mais próxima de 15, foi associada talvez a melhor oxigenação e melhores desfechos. Então talvez você usar pulmão, talvez pensando em ou porque você oxigena, mas não só por isso, talvez porque você consegue manter um pulmão mais aberto e homogeneizar melhor a ventilação, mesmo o racional de quando você usa PIP em qualquer doente. Mas é observacional e vem com todas as críticas de observacional. E aí também tem cada vez mais dados surgindo de que talvez tenha um sentido de você pegar o paciente que você acabou de colocar em ECMO e pronar. Embora seja um parto, eu acho, né, você pronar em ECMO. Tem até uma máquina que faz isso, tipo, ela roda. Mas assim, eu acho que tem que pensar muito também no timing. Porque se você é um serviço de que no que seu paciente apresentou uma hipoxemia, por exemplo, os franceses, quando a frequência respiratória passou de 35, esse cara está indicado ECMO. Então eu não duvido que muito paciente tenha sido colocado em ECMO nas primeiras 12 horas que ele foi entubado, porque ele já chegou nesse limite. Ou esse cara talvez tem 12 horas de tubo, e ele tem muito pulmão para proteger, usando o próprio pulmão, ele tem muito ganho da prona, igual o Procerva já tinha visto, ele está numa fase disso. Talvez a nossa realidade seja um pouco diferente. A gente às vezes mantém esse cara pronado 2, 3 vezes, 4 vezes, a gente está ali num quarto dia e a gente coloca, talvez, numa fase mais tardia, o benefício da prona já seja menor. Mas então, a depender do timing, você proteger e usar esse pulmão como você faz com o paciente que não está em ECMO, talvez faça sentido sim. É que você mexer no VO2, no fim ele passa muito pela mesma coisa, você baixar a temperatura, você segurar débito cardíaco, ele passa pelo mesmo. A sensação que eu tenho é de que a gente faz isso de maneira, às vezes, mais agressiva, quando são coisas que incomodam menos a gente, controlar a temperatura, controlar a agitação, então a gente faz isso de maneira mais agressiva. A gente faz isso disfarçadamente, às vezes, quando a gente dá uma miodarona numa consultação que a gente achou que ele fez uma FI que não fez, que a gente já fez isso alguma vez na vida, né, tipo, assim, a gente já deu uma miodarona, que foi útil, ou a gente dá um Precedex para controlar a agitação e a gente está querendo dar um migué, sabe? Então a gente faz isso, sabe? Agora o benefício eu não sei. Mas a gente, no fim, também não, são várias vezes que a gente tentou fazer uma coisa e quando a gente passou o constante fora, tentamos, é uma bosta. Então assim, se é uma coisa titulável, talvez você possa tentar e vai ou volta atrás ou não. Feito, gente. Valeu. Vamos descansar.